Calçadas irregulares, acessos sem rampas. Essas são apenas algumas das inúmeras dificuldades enfrentadas por deficientes físicos em Ponte Nova. Durante boa parte da manhã, acompanhamos o Cleiton, deficiente visual, e o Magno, cadeirante, para sentir, junto com eles, como é difícil se locomover numa cidade que não é adaptada às necessidades do deficiente. Para o Magno, por exemplo, que precisa de cadeira de rodas, a dificuldade é ainda maior, já que em alguns lugares não existe a rampa que permite a ele o acesso às calçadas. Para o Cleiton, deficiente visual, a bengala funciona como os olhos que ele não tem. Mesmo assim, circular pelas ruas muitas vezes é complicado, já que as calçadas são irregulares e não há nenhum tipo de aviso sonoro, por exemplo, que indique o risco. Clarissa, falar de dificuldade de acessibilidade em Ponte Nova a dificuldade é pública e notória até para quem não tem deficiência, né? Nós não temos o básico em Ponte Nova, nós não temos rampas, nós não temos o piso tátil, que é o piso que instrui o deficiente visual em específico em qual direção ele caminhar. A rampa de acesso ao cadeirante que existe em alguns ônibus do transporte coletivo em Ponte Nova, ela dá a oportunidade do deficiente físico ter acesso à lotação. Mas, infelizmente, essa não é uma realidade em todos os ônibus em Ponte Nova. A lei garante ao deficiente físico atendimento prioritário em vários locais, entre eles no transporte coletivo, que deve, segundo a lei, disponibilizar pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros e garantia de segurança no embarque e no desembarque. Porém, segundo o Magno, não é assim que acontece. A minha maior dificuldade hoje é para não poder estar embarcando na linha de ônibus. Muitas das vezes o ônibus não tem elevador, muitas das vezes os motoristas não podem me auxiliando para poder, eles alegam que não podem estar me auxiliando para entrar no ônibus, porque existe uma lei que proíbe eles de estar me ajudando a entrar no ônibus. Eu já fiquei assim, muitas vezes no ponto, esperando a lotação do 1º de maio, Santo Antônio, para poder embarcar para o Senador. Muitas das vezes eu não consegui embarcar na linha de ônibus porque o ônibus não tem acessibilidade, não tem um elevador e muitas das vezes os motoristas não me ajudavam. E não me ajudam, nem motorista, nem trocador. Muitas das vezes eu conto com parceria de passageiros que está dentro do ônibus ou alguém que está passando no momento. Em 2015, foi instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, nos moldes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a inclusão social e a cidadania. Pela lei, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. É válido ressaltar que nós não queremos nada de exclusivo para a pessoa com deficiência. Nas eleições passadas, nós recebemos a correspondência nos propondo que nós transferíssemos nossa votação para as sessões inclusivas, algumas em Ponte Nova. Isso não é inclusão, Clarice. Isso é exclusão, uma sessão que vai ser apontada como, a sessão ali é das pessoas com deficiência. Eu quero acessibilidade lá na sessão onde eu voto. Eu quero que uma sessão que dê para Clarissa Guimarães entrar e votar, dê para um cadeirante entrar e votar, dê para um cego entrar e votar. Direitos iguais para todo mundo. Direitos iguais para todo mundo, independente da deficiência, de qualquer outra coisa vista como possível diferença, que ninguém é diferente de ninguém. Até o fechamento desta matéria, entramos em contato várias vezes com a empresa de transporte coletivo para apurar sobre as denúncias, mas ninguém atendeu. Já a Prefeitura respondeu por meio de nota que existe um prazo até 2018 para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana.
Sobre a acessibilidade, a nota esclarece que todas as novas obras e intervenções públicas já são adaptadas para tal finalidade e ressaltou informando que a Prefeitura, o CREA e a Câmara Municipal, entre outros parceiros, vão promover seminário no final do mês de novembro para sensibilizar sobre a necessidade do plano de mobilidade urbana.